Sejam bem-vindos, bem-vindas de volta às nossas conversas monoculturais. Nós temos hoje dois pesquisadores que vão, enfim, vão estar à frente dessa mesa redonda. E o primeiro é o José Pádua, né, que é professor de História do Brasil do Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também é coordenador do Laboratório de História e Natureza. O José publicou e organizou extensivamente livros e artigos sobre história ambiental, entre os quais A Living Past, e mais recentemente, junto com a Vitória Saramago, ele lançou o dossiê intitulado O Antropoceno na Perspectiva da Análise Histórica, uma introdução, dossiê fantástico que acabou de sair na Topoi, revista do Rio de Janeiro. E eu poderia citar, enfim, passar a tarde citando diversos outros trabalhos que o Pádua tem na área de história ambiental. Mas eu vou passar a palavra para ele, que hoje vai falar sobre o Brasil na história do Plantoceno, permanências e metamorfoses no modelo colonial. Pádua. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui outra vez. E esse tema das monoculturas é um tema realmente fundamental. E nessa enorme transformação histórica que nós estamos vivendo hoje, e que o nome antropoceno vem sendo muito utilizado, a discussão se é uma nova época geológica ainda vai demorar, mas certamente é um novo momento histórico, e esse momento histórico muito marcado pela entrada do planeta na história humana e da história humana no planeta. Não na natureza, porque tudo está dentro da natureza, mas é o planeta, né? O planeta como um sistema Terra. E dentro dessa discussão muito rica, vários nomes alternativos têm surgido: Angloceno, Capitaloceno, que trazem dimensões do antropoceno. Eu acho que esses nomes não são excludentes, eles indicam dimensões diferentes desse grande fenômeno. E um dos nomes que eu gosto mais é Plantationoceno, né? Plantationoceno é um nome que surgiu aparentemente de uma discussão coletiva entre antropólogos no jornal Ethnos em 2015. E esse nome traz duas coisas. Primeiro, a importância das plantations escravistas coloniais na construção do mundo moderno, da modernidade. E, em segundo lugar, a importância das monoculturas, tanto em termos econômicos, sociais, quanto em termos culturais. Essa questão das monoculturas da mente, que eu vou abordar daqui a pouco, e que foi trabalhado muito bem hoje de manhã pelo Frank, essa questão das grandes monoculturas que dominam a agricultura hoje no planeta Terra. Agora, a história não é uma linha reta. Eu vejo como um jogo de continuidades e mudanças. Então, entre a plantation colonial escravista e as grandes monoculturas hoje, existem muitas diferenças. O contexto histórico é muito diferente. Mas é surpreendente as permanências. É surpreendente como existe um processo, uma certa permanência nesse movimento. E isso é muito importante também, porque traz a experiência colonial e o escravismo como uma das narrativas centrais para entender a modernidade, em relação a outras narrativas, como, por exemplo, a Revolução Industrial Inglesa. Não que são excludentes, mas a experiência colonial foi extremamente importante, nós vamos ver, para formar esse mundo do antropoceno. E dentro da experiência colonial, das planteias coloniais, a experiência portuguesa, no que hoje é chamado Brasil, foi fundamental. Então, eu vou falar um pouco sobre essa experiência, falar um pouco depois sobre o desenvolvimento da plantation tradicional escravista no Brasil e esse novo momento no contexto da grande aceleração, quando o Brasil se transforma numa das grandes fronteiras do agronegócio, das monoculturas hoje em dia, né? Então, tem um documento que eu acho extraordinário do início do Plantationoceno, que é esse livro do jesuíta André Antonil, de 1711, chamado Cultura e Opulência do Brasil, por suas drogas e minas. Tem duas passagens aqui
que uma, para mim, é assim, a síntese da ideia da monocultura, e a segunda, da experiência vivida pelos europeus na América Portuguesa. A primeira é essa passagem que diz assim, ele fala, né? Feita a escolha da melhor terra para a cana, roça-se, queima-se, alimpa-se, tirando tudo que possa servir de embaraço, ou tudo que podia servir de embaraço. Para mim, essa é a fórmula mais perfeita da monocultura, né? Sem dúvida, a monocultura é um dos grandes fatores de destruição de biodiversidade na história dos últimos séculos e hoje em dia. Mas essa ideia, ele fala tudo que não é a espécie que está se buscando, e é uma espécie exótica, né? A cana-de-açúcar que está sendo produzida, limpa, queima, roça, tira da nossa frente, né? Tudo que e vejam bem que o que ele está chamando de embaraço é isso aqui, né? Que hoje é considerado uma das mais lindas florestas tropicais do planeta, a Mata Atlântica, né? Ultra diversificada. Isso era visto como um embaraço. Agora, a segunda passagem do Antonil, que eu acho extraordinária, é essa aqui. Ele percebe que aquele modelo era um modelo destruidor de florestas, né? Ele fala a casa das fornalhas, bocas verdadeiramente tragadoras de matos. Mas a outra visão, que aí é muito da experiência europeia no que hoje é o Brasil, é quando ele fala, e só o Brasil, com a imensidade dos matos que tem, podia fartar como fartou por tantos anos e fartará nos tempos vindouros a tantas fornalhas quanto são as que se contam nos engenhos. Essa ideia de uma natureza inesgotável, essa ideia de uma fronteira aberta, não é? O Frank falou a fronteira aberta para o grid, né? Assim, a fronteira aberta. Essa sensação a gente só pode entender no contexto de história ambiental do que estava acontecendo naquele momento. Mas antes de entender também a geografia, porque quando se chega no que hoje é o Brasil, eles encontram dois enormes complexos de floresta tropical. A Mata Atlântica, que é muito menos conhecida internacionalmente, mas que tinha 1.200.000 quilômetros quadrados. Era um oceano de árvores, né? A floresta amazônica, que em toda a América do Sul tinha em torno de 6 milhões de quilômetros quadrados. E entre essas duas massas florestais, diferentes tipos de savana. E, principalmente, essa enorme savana aqui em vermelho, o cerrado, a gente precisa prestar muita atenção, porque ela é o locus dessa nova situação agora do agronegócio, né? Do Brasil na história do planeta oceano hoje. Só para vocês terem uma ideia, quer dizer, a Mata Atlântica, né? que ainda resta até perto de cidades como Rio de Janeiro, mas que só restam 13% do que era a Mata Atlântica quando os europeus chegaram. A floresta amazônica, que é uma grande planície com rios enormes, o que dificultou muito a ocupação, né, produtiva dessa região, que hoje é muito famosa, mas ainda tem 80% da sua cobertura. É quase que o inverso da Mata Atlântica. E esse cerrado aqui, esse tipo de paisagem, 200 milhões de hectares desse tipo de paisagem no centro do Brasil. Tem também a Caatinga, né, uma savana mais semiárida, e o Cerrado, novamente, e o Pantanal e a Pampa, que são biomas também de savana menos conhecidos e menores no território brasileiro. Pois bem, na iconografia já do século XVII, a gente começa a ver a Mata Atlântica sendo substituída pelos canaviais, né? Ou seja, a observação do Antonil, né, vai acontecendo, vamos roçando, queimando, limpando, tirando tudo que sirva de embaraço. Mas era muita floresta, então há uma certa convivência, né, dos dois. Mas no caso do início, porque esse modelo ele foi criado num contexto muito interessante. Os portugueses, e assim os ibéricos em geral, estavam buscando principalmente o objetivo econômico, porque não era só um empreendimento econômico, no sentido contemporâneo, era um empreendimento de poder, um empreendimento de cultura, de religião, etc. Mas, em termos econômicos, a prioridade era o ouro, os diamantes, e isso só foi encontrado nesse território no terceiro século.
Então, a expectativa era que se encontrasse desde o início, como acontecia nos espaços dominados pelos espanhóis, né? Então, diante de um território que não tinha ouro, para consolidar o processo colonial, foi necessário encontrar uma saída orgânica, uma alternativa orgânica, e essa é a criação da plantation. E eu diria, apesar de que a plantation estava sendo criada nas ilhas atlânticas, esse modelo de plantation, usando a floresta como combustível, como fertilizante, porque não era só tirar o embaraço. As cinzas, a biomassa da floresta era o método agrícola, né? O trabalho escravo dos africanos e a monocultura, né? Esse modelo. E é muito importante chamar a atenção, e daqui a um minuto eu vou tentar fazer a relação desse modelo com o mundo contemporâneo, mas é muito importante lembrar o seguinte: nem sempre isso aparece na literatura. Eu estava lendo um livro recente do Václav Smil, chamado Grandes Transições, que é um livro muito interessante, que ele fala de a transição demográfica, a transição econômica, a transição energética, a transição agrícola e a transição ambiental, formando o mundo contemporâneo. Quando ele fala na transição agrícola, ele fala assim: os colonizadores ibéricos e europeus, eles então plantam açúcar no Brasil, no Caribe, depois no Caribe, e com isso eles revolucionam a alimentação e né, toda a difusão do açúcar, a mudança na dieta, na energia dos alimentos, etc. Ele não menciona a palavra escravidão. E a gente tem que entender, para fazer esse vínculo com o plantation social, o modelo, e não só uma prática agrícola, um novo modelo. E no caso do açúcar, esse é um modelo especialmente dramático, porque não era só plantar e colher, mas era todo um processo complexo de transformação dos engenhos propriamente ditos, né? Transformação industrial daquela plantação. A iconografia não mostra o dramático que era todo aquele movimento organizado trazendo lenha. As fornalhas não podiam ser apagadas porque era muito difícil você apagar aquilo e depois acender novamente. Escravos para lá e para cá, trazendo lenha, levando bagaço, levando a cana, trazendo suco. Era um empreendimento complexo. E o padre Antônio Vieira captou de uma forma impressionante, eu acho esse documento, o dramático que é, né? Ele faz uma relação impressionante entre o gemido do engenho, da roda, e o gemido dos escravos africanos, né? Nessa passagem impressionante de história ambiental, que ele diz assim: quem via na escuridade da noite aquelas fornalhas tremendas, perpetuamente ardentes, o ruído das rodas, das cadeias da gente toda, da cor da mesma noite, né? Trabalhando vivamente e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momento de tréguas nem de descanso, quem vê toda a máquina e aparato confuso e estrondoso daquela Babilônia não poderá duvidar que é uma semelhança do inferno. Era uma experiência nova de paisagem produtiva. Isso tanto para os europeus quanto para os indígenas, né? Os documentos que a gente tem, os indígenas africanos ficavam muito surpresos com aquilo tudo, com aquela paisagem nova que estava sendo criada. Não tenho como desenvolver mais esse tema, mas eu quero trazer aqui o que eu acho que é um ponto mais importante, que é a relação entre essas plantations e o plantation atual. Então, em primeiro lugar, a invenção da ideia de commodities, da ideia de você produzir para um mercado externo de longo alcance, estabelecendo relações econômicas de centro e periferia, né? Lugares que exportam produtos naturais para outros que vão processar esses produtos. O chamado imperialismo ecológico, que é a imposição de espécies exóticas para transformar e dominar territórios e populações. Isso está muito presente hoje em dia. Nem sempre a monocultura é com exóticos. No caso do Brasil, a grande agricultura foi quase toda com exóticas: cana, café, eucalipto, soja. Mas vocês veem a presença da exótica hoje, né? O milho na China, o trigo do Oriente Médio na Rússia, na Ucrânia, não é? É impressionante como é muito comum o eucalipto, né? É muito comum que essa espécie seja exótica, porque ela também se beneficia
da invasão do que a gente chama de invasões ecológicas, que é a falta de inimigos naturais nos ecossistemas. Agora, a natureza, a agência da natureza é muito importante na história americana. E nada é automático. Então, por exemplo, os portugueses tentaram introduzir o trigo. Isso a gente observa hoje no documento. Tentaram introduzir o trigo, tentaram introduzir as oliveiras, e a natureza disse não. Mas a cana, a natureza disse sim. Né? Então, a agência não era uma coisa ao bel prazer dos humanos. Mas, em geral, essas espécies exóticas elas se beneficiam dessa falta de inimigos nos ecossistemas locais. O aprendizado da gestão complexa e produtivista através da simplificação do território, né? Isso que foi falado hoje de manhã, né? Uma aparente simplificação. Isso, vocês percebem, eu estou falando assim, algo que já estava presente na plantation escravista e que, de uma certa forma, está presente até hoje. Eu acho que está clara essa ideia. Né? A imagem moderna de paisagem produtiva foi muito construída a partir da plantation. Essa ideia de que ambientes econômicos de larga escala, com fronteiras definidas, que não é o caso da agricultura tradicional, hierarquizado, racionalizado e controlado. Né? Há um certo ideal de domínio sobre a natureza, como foi dito hoje, como se a natureza não existisse, né? na imposição da monocultura. É um fenômeno tanto socioeconômico quanto cultural. Esse ponto é interessante. Mão de obra abundante e barata através de mobilidade e migrações. Hoje, vendo ali a apresentação, ele fala dos africanos que chegam, migrantes que vêm trabalhar nas plantações hoje, né? Na agricultura hoje. No caso, isso foi inaugurado através de uma migração, entre aspas, forçada de africanos no sentido, né, com a escravidão. Hoje em dia, não é mais normalmente assim, mas os migrantes continuam sendo importantes personagens, né, migrantes pobres do desenvolvimento do plantation center. Isso está ligado ao surgimento do racialismo na modernidade, né? A associação entre negros africanos e escravidão. Tanto que isso foi aplicado também para os povos nativos, eles chamavam negros da terra. Né? Ou seja, quantas coisas estão ligadas à experiência da plantation colonial no mundo contemporâneo. E uma sobreexploração organizada e sistemática do trabalho dos elementos naturais. Porque hoje em dia, cada vez você tem menos gente trabalhando, mais máquinas, mas essa sobreexploração, às vezes, ela vai para os migrantes ou para os pobres, mas muitas vezes ela deixa de ser de trabalho humano e passa a ser sobreexploração de água, de diferentes fontes de energia, de solo, né? Então, mas a ideia da sobreexploração está muito ligado à experiência da plantation. Isso que a gente chama de monoculturas da mente. Né? Eu usando aqui um título muito bem feito da Vandana Shiva, né? As monoculturas da mente, essa ideia da monocultura como uma dimensão cultural. E isso aqui, eu acho essencial que isso passa por esse ponto. A imagem cultural da diversidade, da singularidade e das escalas menores como atraso e incapacidade econômica. Né? Criou-se no mundo da plantation center uma ideia de que o grande, a ideia da plantação é o moderno e o avançado. Então, por exemplo, nós falamos muito lá na agroecologia no Brasil, que está avançando muito, que não existe pacote tecnológico agroecológico. Cada propriedade, cada lugar uma forma de você se relacionar. Né? Mas isso é considerado atraso, isso é o cúmulo do atraso. Né? É um saber universal que você aplica em qualquer lugar e tem que dar resultados sempre resultados semelhantes. Quanto tempo eu tenho? Tem mais uns 10 minutinhos? Não. 3 minutos? Então... Não, mas vocês vão gostar disso aqui. Deixa eu usar 5 minutinhos aqui. Eu vou passar por essa parte aqui do café, que é a plantation clássica do século XIX, e os resultados que ela produziu em termos ambientais. Né? Vocês veem como é impressionante a Mata Atlântica densa e o café surgindo. Né? Não vou falar também dos eucaliptos, porque isso vai ser discutido depois, mas o Brasil hoje tem um oceano de eucaliptos. Né? E essa imagem do deserto verde, eu não sei se é usada aqui, é uma imagem muito forte.
Mas o que eu quero falar é sobre o contexto da grande aceleração que vem aparecendo coisas como esse livro aqui, né? Assim, a grande transformação que fez com que o Brasil, em 75, produzisse 35 milhões de toneladas de grãos e hoje produz 250 milhões de toneladas. É uma coisa impressionante. Essa mudança aqui é a passagem da tradição da plantation para uma coisa nova. Essa coisa nova, a gente poderia ficar muito tempo aqui, mas a gente tem que entender no contexto também da ocupação do território. Até 1960, o que está em vermelho é a ocupação mais densa do território. Então, tinha muitas áreas, o Cerrado, a Floresta Amazônica, com muito pouca densidade demográfica. E aí, juntando todo o movimento da grande aceleração, você começa a ter um fenômeno conhecido. Hoje, o Brasil está entre os 5 maiores produtores de 36 produtos agrícolas. Então, não é mais aquela monocultura de cana ou de café, mas segue sendo monocultura. São várias monoculturas, né? E sucos de laranja e também monocultura animal também, né? Porque esse processo, desde o início, separou a pecuária de gado da agricultura, que é uma coisa junta na agricultura tradicional, né? Café, soja, açúcar, e todo essa... E um movimento na direção do centro, né? Na direção do Brasil central, porque o Cerrado, que tinha solos ácidos, que eram considerados impróprios para a agricultura, aí com a pesquisa tecnológica abriu-se aqueles 200 milhões de hectares para a agricultura. E esse Cerrado, então, ele tá se transformando nessa paisagem. Essa é a paisagem do Brasil central hoje, né? E aí os donos do agronegócio fizeram uma grande propaganda nos espaços mais caros da imprensa brasileira, no início das telenovelas, com essa coisa assim, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Assim, né? Criando toda essa imagem de que o agro é o moderno. E aí isso criou também todo um contradiscurso de que o agro é tóxico e não que o agro não é pop, emprega pouco, o agro é fogo, né? O agro recruta pessoas em trabalho análogo à escravidão, né? Em grande quantidade, porque não é aquele escravo comprado, mas é a pessoa que se endivida com empresas e vai trabalhar nas grandes monoculturas, e os proprietários não, mas eu não tenho nada com isso, isso são empresas que cedem esses trabalhadores, né? Mas a prática, 87% dos casos de trabalho que a gente chama escravo é desse contexto. E último, mas não menos importante, extremamente importante, isso aqui é um mapa da concentração da monocultura no Brasil hoje. E aqui é a votação de Jair Bolsonaro, né? O efeito político dessa transformação no território é gigantesco. O bolsonarismo, a extrema-direita, é puxado pelo agronegócio. E também pelo pentecostalismo, né? Há uma relação, pentecostais, música sertaneja, agronegócio, quer dizer, todo um complexo. E esse movimento, a gente, para finalizar, precisa ver a importância dos territórios não absorvidos pela plantation sendo e dos contramovimentos. Então, temos, por exemplo, as terras e culturas indígenas que representam 10% do território brasileiro, né? Outras formas de se relacionar, é tudo muito complexo, eu não quero pintar uma imagem paradisíaca, mas outras maneiras de se relacionar com a terra. As terras quilombolas, por exemplo, que são também, né, terras de descendentes de escravos que escaparam do sistema. A agricultura familiar não organizada, o MST e os assentamentos de reforma agrária, que têm uma proposta cada vez mais agroecológica, né? O avanço da agroecologia na pesquisa, a agricultura familiar, redes alternativas de comércio e a importância dos ecossistemas conservados. Aliás, é uma das coisas para o futuro que nós precisamos, é conservar essas grandes massas de vegetação nativa, porque elas são fundamentais para o planeta como um todo, né? Florestas e grandes... e isso é um movimento. Agora, diante disso, tem surgido uma discussão que eu acho muito importante. Então, 2 minutinhos aqui para essa discussão, para finalizar, que é
comparar o agronegócio com a agricultura camponesa. A esquerda brasileira, no seu pragmatismo, o pragmatismo típico do Lula da Silva, assim como um grande negociador político, né? O Brasil tem 2 ministérios da agricultura, desde que a esquerda assumiu o poder. Um ministério da agricultura é para o agronegócio e o outro é para a agroecologia, agricultura familiar e produção de alimentos e reforma agrária. É uma coisa muito curiosa, né? É um pouco dentro daquela lógica de que é um país tão grande que há terra para tudo. E o argumento que a Lúcia falou hoje, que é muito usado, o agronegócio gera 100 bilhões de dólares de superávit por ano, e isso é importante, né, para o orçamento, etc, etc. Agora, quando a gente faz um questionamento, cresce muito o movimento, principalmente com o MST, o movimento da agricultura familiar, e a gente começa a ver o seguinte, por exemplo, o agronegócio ganha muito mais crédito do que a agricultura familiar. Mas a agricultura familiar emprega muito mais do que o agronegócio. É óbvio, eles usam basicamente mecanização. Mas a questão mais importante não é isso. É que a produção de comida, 70% é de agricultura familiar e 30% de agronegócio. Até mesmo no caso da produção de exportação, o agronegócio, a agricultura familiar produz os 40% da soja do país, né? Por exemplo. Então, há toda uma discussão, e ocupando 24% das terras, e o agronegócio ocupa 76%. Então, uma discussão que se faz com mais apoio, com crédito, é preciso desmontar essa ideia de paisagem produtiva, de que só o plantation oceano é produtivo, né? Tudo bem que é uma disputa aí baseada no produtivismo, mas já é uma base de um questionamento. Então, tem aumentado o crédito para a agricultura familiar, mas esse ano, por exemplo, para a agricultura familiar foi 77 bilhões e para a agricultura corporativa 200 bilhões. Então, há uma diferença muito grande em relação à ocupação da terra. Então, para mim, isso abre um horizonte no sentido de que a plantation oceano ela é uma grande realidade. Será que há alternativas? Eu não sei se há alternativa assim. Hoje de manhã foi discutido isso no sentido de derrubar aquele sistema. Não sabemos o que vai acontecer. Tem todos os problemas ambientais, sociais, do agronegócio, né? Agora, um fato é certo. Desde agora, no aqui e agora, há alternativas acontecendo, né? E essas alternativas, há todo um conjunto de atores territorializados que trazem alternativas ao plantation oceano e que não são nada desprezíveis, muito pelo contrário, são os maiores produtores de comida, né? Por exemplo, num país como o Brasil. Então, isso traz para uma disputa não só acadêmica, científica, mas para uma disputa política, né? Sobre o uso de território e que tipo de território, que tipo de relação com o território a sociedade quer. E isso precisa ser disputado democraticamente, politicamente, né? Então, aqui, a agricultura familiar produz 87% da mandioca, do feijão, grande parte, quase metade do milho, as coisas que a população come, né? Então, essa ideia do agropop que alimenta o país não é bem assim, né? Eles exportam soja, basicamente, inclusive, para alimentação de animais, né? Que vão depois ser processados pela indústria alimentar. É isso, então. Um pouco correndo, mas espero que tenha ficado mais ou menos coerente essa relação histórica. Obrigado.